Olá, quarto ano A. Então, vamos continuar a nossa 20ª semana. Então, hoje nós terminamos a 20ª semana, certo? Nós estamos aqui na quarta-feira, dia 18 de agosto. Sendo assim, nós estamos na nossa última aula desta 20ª semana, né? Que é a aula 5, com ciências. Nós vamos continuar falando sobre os biomas, ciências no livro e também ciências impressa, ok? Então, relembrando, na aula passada de ciências, nós começamos a falar sobre os biomas, né? Que é quando nós temos assim, uma grande região que tem uma diversidade bem grande de animais, plantas que convivem juntos no mesmo clima, no mesmo tipo de relevo, certo? Então, nós temos aí, e vegetação também. Então, nós temos aí a Mata Atlântica hoje. Nós falamos sobre a Amazônia semana passada e agora vamos falar sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é um bioma muito interessante porque foi a parte de vegetação, de localização, onde os portugueses, quando chegaram no Brasil para fazer a colonização, foi ali naquela parte que eles chegaram e começaram a utilizar as terras. E com essa utilização das terras, eles acabaram com o tempo, né, com mais de 500 anos aí, destruindo também muitas partes da nossa Mata Atlântica. Ela era muito, muito grande, cobria assim uma grande área do nosso país na parte do litoral. Quando você fala litoral, você está falando da parte de praia. Então aquela parte que desce desde o Nordeste até a região sul, imaginou ali? Desde a parte do Nordeste lá até a região sul, nós temos aqui a Mata Atlântica. Era muito grande mesmo. Por que eu falo era? Porque de 100%, que é o total que tinha, hoje em dia nós só temos 8,5% da floresta original. Quer dizer o quê? Que o restante já foi desmatado, né? Já tem coisas construídas no lugar ou derrubados de alguma forma. Não tem mais a parte original, tem poucas, né? Mas mesmo tendo pouca Mata Atlântica em vista do que era antigamente, ainda restou uma boa parte, rica em biodiversidade, onde nós temos a concentração de muitas plantas e muitos animais diversos e que é uma riqueza natural para o Brasil, certo? Então, aí você tem aí a foto, né, e a legenda para fazer a leitura de alguns exemplos dessa biodiversidade. Então, essa Mata Atlântica você vai encontrar também grandes árvores. Não é uma mata assim tão cheia e tão alta quanto a Amazônia que a gente estava falando, mas ela também tem grandes árvores, ela também é bem rica em vegetação. O clima dela é quente e úmido, só que é mais fresco do que aqui, né? Ela tem também várias áreas mais para o interior, fora do litoral, de montanhas, né? Que vai ser mais friozinho. E a vegetação dela é bem variada, tem vários tipos de vegetação nela, como vocês podem ver nas fotos aí, tá vendo? Então, a Mata Atlântica é isso. Ela vai cobrir ali desde o Nordeste até chegando lá na parte do Sul, na parte do litoral, na parte das praias e um pouquinho do interior também, pegando um pouco mais para dentro, né, dessas regiões aí. Infelizmente, ela não está no total que ela estava antigamente. Ela foi muito explorada, né, e muita parte dela foi desmatada. Nessa outra parte aqui, como a gente falou da colonização portuguesa, né, quando eles chegaram aqui e começaram a construir suas primeiras aldeias e assim foi crescendo e utilizando a Mata Atlântica para isso, tem um pequeno texto, uma curiosidade para você falar, lendo, né, sobre a cultura caiçara, que é uma mistura de tradições indígenas, portuguesas e negros. Tá? Aí você vai ler esse texto aqui, ó. E não precisa responder essas questões aqui não, tá? Não precisa responder. É só para questão de curiosidade mesmo, você pode conversar com os familiares, né? Pensar a respeito. A atividade mesmo é essa daqui, ó. Agora é com você. Na floresta amazônica vivem vários povos indígenas. Esses habitantes são os maiores conhecedores dos animais e das plantas da região. Nas fotografias a seguir de 2010, você pode observar um pouco das vidas dos indígenas da tribo Sataré-Maué, que vivem na zona rural da cidade de Manaus, no Amazonas, que é a floresta amazônica. Estão vendo? Aí vocês estão vendo fotos. Aqui você tem a questão que é para fazer. Quais são as atividades mostradas nas fotografias? O que você pode perceber de ações e atividades aí? De que maneira elas mostram a relação dos indígenas com a natureza? Como é que eles convivem com a natureza, na sua opinião, observando aí, ó, tá bom?
Então, primeiramente, você vai fazer a leitura sobre a Mata Atlântica. Se tiver dúvida, dá uma lida novamente sobre a Amazônia, tá? Para chegar a fazer a atividade daqui. Essa aqui também é uma leitura de curiosidade e aí vem a atividade, ok? Nessa parte do livro é isso, é mais leitura mesmo. Vindo aqui para a nossa atividade de ciências impressa, nós vamos continuar falando sobre os biomas, tá? Então aqui, eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Vimos no livro de ciências que um bioma é quando temos vários ecossistemas convivendo em equilíbrio na mesma região. Essa região tem o mesmo clima, o mesmo relevo e a mesma vegetação, ou pelo menos parecido. Até agora lemos um pouco sobre a floresta amazônica e a Mata Atlântica, sua diversidade de animais e plantas e as características de seu clima e vegetação. Foi o que nós lemos até agora, mas ainda temos que ler mais outros tipos de biomas mais para frente. Mas para não ficar muita coisa de uma vez, o próprio livro de vocês repartiu para estudar alguns biomas, depois outros. Então, nós vimos os biomas da Mata Atlântica e da Amazônia, tá? Aí depois nós vamos ver o restante. Faça uma pesquisa, eu quero que vocês pesquisem e escrevam aqui embaixo, ó, tá vendo aí abaixo, 3 informações interessantes sobre os biomas. Então você vai fazer uma pesquisa sobre a floresta amazônica e vai fazer uma pesquisa sobre a Mata Atlântica e vai escolher 3 informações importantes e escrever aqui sobre elas. Vocês entenderam? Você vai pesquisar sobre a floresta amazônica e do que você encontrou na sua pesquisa de interessante, você vai colocar 3 informações sobre a floresta amazônica aqui, tá? Depois, você vai fazer a mesma coisa. Pesquisou sobre a Mata Atlântica, vai escrever aqui para mim 3 informações que você mais achou uma curiosidade ou achou mais interessante, tá? Feito isso, você vai escolher um dos biomas estudados, né? A floresta amazônica ou a Mata Atlântica, e vai fazer um desenho para representar. Se você escolheu a Mata Atlântica, você vai fazer o desenho da Mata Atlântica aqui. Se você escolheu a floresta amazônica, você vai fazer um desenho que represente aqui. Pode ser a parte de vegetação, pode ser a parte do clima em si, ou pode ser também a parte dos animais, tá? Aí você escolhe, desde que você escreve aqui para mim, floresta amazônica ou Mata Atlântica, e faça seu desenho aí nesse espaço que você está vendo, ok? E feito isso, você pode até fazer isso aqui antes, que é assistir aos vídeos. Eu coloquei aí 2 vídeos, um sobre a floresta amazônica e outro sobre o bioma da Mata Atlântica. Então você vai assistir a esses 2 vídeos aí. Gente, é importante, porque é um assunto que geralmente é novo para as pessoas, não costuma ser muito falado para as pessoas, a palavra biomas, por exemplo, né? Tem muita gente que nem conhece, não entende o que significa essas regiões, né? Que são divididas aí. Então, é importante a gente estar sempre nos atualizando e sabendo mais, lendo, pesquisando e assistindo vídeos também, que ajuda bastante. Então, quando eu coloco vídeos assim, assista. Eu escolhi porque é algo que vai trazer um conhecimento a mais para você, vai reforçar o que a gente está estudando. Então, não se esquece, leia o que a gente está propondo para você ler, faça a pesquisa, faça as atividades e não esqueça de assistir aos vídeos também, tá? Vai reforçar muito as suas atividades, ok? Por hoje é só, até a próxima.